Processual Penal, especialista em processo pela Universidade de Salvador, a Unifax. Meu cordial boa tarde. Boa tarde a todos. E professor de Direito Processual Penal, também na Unifax, e membro efetivo do Instituto Baiano. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à sua Universidade Corporativa, ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, pela honra e pelo prazer de estar com colegas debatendo um tema da relevância que é a prisão e a liberdade no processo penal. Voltar a Salvador, encontrar colegas magistrados e refletir sobre este espinhoso tema que, tenho certeza, aflige a todos os que militam na área criminal. Cumprimento os professores que estão aqui presentes também e a todos que estão aqui na pessoa do Dr. Franco, presidente da mesa. Bem, muito embora eu saiba, porque em alguma medida participei da fundação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no final dos anos 80, que o objetivo destes encontros é sempre muito pragmático, ele busca oferecer condições concretas de atuação no cotidiano do magistrado. Eu optei, como a minha intervenção é a primeira, por uma fala um pouco teórica, mas que me parece indispensável para nos situarmos neste cenário da prisão, da liberdade e das medidas alternativas à prisão no Brasil. É uma fala teórica e, claro, evidentemente, eu imagino, doutor Franco, que haverá espaço para um debate depois das intervenções. As questões de natureza mais prática nós poderemos conversar e refletir conjuntamente em seguida as intervenções. E por que optei por uma intervenção teórica? Optei por uma intervenção teórica um pouco na linha daquilo que Pierre Bourdieu chama de enfrentamento das ilusões naturalistas, ou enfrentamento da ilusão de que as coisas são como são, em uma espécie de, expressão também de Pierre Bourdieu, de amnésia da gênese, de amnésia das origens. Sei, porque fui magistrado durante quase 25 anos, e porque integrei o Ministério Público durante 3 anos, que há uma sensação de incômodo e de desconforto com a criminalidade violenta, com a expectativa social da atuação do juiz criminal neste ambiente e com, naturalmente, todas as responsabilidades que derivam da ordem jurídica a que o magistrado está sujeito, como também, evidentemente, o integrante do Ministério Público, o membro do Ministério Público. Sei desta pressão, não há a menor dúvida, mas também sei, um pouco por ter atuado como promotor de justiça nos estertores da ditadura civil-militar, atuado como magistrado, iniciado a minha carreira como magistrado, ainda sob a égide de uma Constituição outorgada pela junta militar, sei que há um mundo novo no direito e no direito penal em sentido lato, que aos profissionais da área jurídica e aos juízes em geral não é dado desconhecer. Este mundo novo, este novo cenário, é um cenário de responsabilidades jurídicas que se estabelece não apenas por meio de um compromisso de fidelidade à Constituição, que todos nós, magistrados, temos. Eu, como magistrado, jurei fidelidade à Constituição outorgada pela junta militar. Mas, claro, a minha atuação como magistrado ao longo de 24, 25 anos buscou ser uma atuação de realização das promessas constitucionais de 1988. Portanto, há uma fidelidade a um modelo constitucional e a uma Constituição
que não é qualquer Constituição. Para além desta fidelidade, este mundo novo no qual nós estamos inseridos nos obriga, e aí eu falo para os magistrados, a sermos fiéis também e no mesmo nível e com a mesma importância a tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, um dos quais tem uma incidência sobre o regime jurídico das medidas cautelares pessoais no âmbito do processo penal, que supera a mera enunciação normativa ou a mera deliberação de uma arquitetura, ou de um estatuto jurídico, ou de um regime jurídico das cautelares. E por que vai além da indicação de normas incidentes no campo da prisão e da liberdade ao nosso mundo prático? Ele vai além pela mesma razão porque, em alguma medida, nós, profissionais do direito, nós, magistrados, que atuamos dizendo direito, aplicando direito, não podemos perder de vista a orientação jurisprudencial que emana do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento em que nos inscrevemos em um registro mais amplo de submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí eu abro um parênteses, se sem dúvida alguma os vários decretos que introduziram em nosso ambiente normativo o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, eles são cogentes, eles são obrigatórios, nós devemos obedecer às ordens normativas que irradiam destes pactos. No caso específico e particular do Pacto de São José da Costa Rica, há um elemento adicional que no tema é decisivo. Há um elemento adicional que nos impõe um determinado padrão de raciocínio jurídico, de racionalidade judicial e de atuação concreta, que diz com o chamado controle de convencionalidade das leis e atos normativos. Querido Franco, eu iniciei a minha exposição acentuando o aspecto teórico, porque o aspecto teórico é também prático. Porque há, quando eu me refiro a uma amnésia de origem, uma amnésia de genética, de natureza genética, há uma espécie de encobrimento dos motivos pelos quais a Lei 12.403 mudou o nosso regime jurídico das medidas cautelares pessoais no âmbito do processo penal. É como se as razões de origem, ao não serem publicamente debatidas, elas deixassem de existir. Portanto, a minha tarefa aqui é dizer, olha, há uma razão de origem e esta razão de origem se inscreve em um registro jurídico que nos obriga a todos. O normativo tem esta característica, que nos obriga a todos. E que registro jurídico é este? É um registro que decorre do chamado controle de convencionalidade dos atos normativos e das decisões neste campo. Este controle de convencionalidade, para ficar muito clara a questão, em 2006, no julgamento do caso Almodacid versus Chile, revelou-se na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos como um mecanismo que a Corte aciona e o faz como responsável pelo controle concentrado de convencionalidade de leis e atos normativos, estabelecendo para todos os demais juízes e tribunais de cada estado submetido à jurisdição da Corte e
pactuado ali, em termos de Pacto de São José da Costa Rica, responsáveis pelo controle difuso. O controle concentrado é da Corte. O controle difuso é do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do nosso sistema comum de controle de constitucionalidade, em que as coisas se dão com o Supremo Tribunal Federal, nos dizendo a interpretação adequada da Constituição é essa, e cada um de nós, magistrados, exerce, em cada caso concreto, o controle difuso. No âmbito do sistema regional, o controle concentrado, ele parte da Corte Interamericana. E os estados, os estados membros, sujeitos à jurisdição da Corte, como é o caso brasileiro, e ao Estatuto Normativo Superior, que é o Pacto de São José da Costa Rica, obrigatoriamente já tem ali os marcos, as referências e os critérios de atuação. É evidente que se as coisas se dessem no mundo fático, com essa enorme facilidade, dessa maneira quase direta, não estaríamos aqui, não teríamos problemas. Não é assim, mas o não ser assim gera ações e reações, gera ações corretivas que partem do sistema interamericano de direitos humanos e reações nossas. Reações nossas que vão desde eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, numa linha ambígua, interpretativa, até a decisão do juiz. E eu me lembro de ter escutado isso aqui na Bahia, na primeira palestra sobre o tema para magistrados baianos, até a decisão do juiz, que se levantou naquele dia no auditório e me disse: na minha comarca eu não aplicarei as novas regras. Até a decisão singular do magistrado, no sentido de aceitar ou não aceitar as novas regras. No campo da tensão das ações e reações, isso não é privilégio brasileiro, porque a regulação, a disciplina jurídica desse Estado, do Estado de liberdade, até a remoção da presunção da inocência, a disciplina jurídica disso, ditada pela Corte Interamericana, ela é rechaçada também dos americanos. A reação que parte do sistema se dá no sentido da emissão de atos normativos, que hoje um magistrado, é de se esperar que o magistrado seja um profissional com conhecimento técnico do seu mistério. É de supor que o magistrado é aquele indivíduo que está permanentemente estudando para melhor compreender a sua atuação. O magistrado saiba, há um tipo de ato que é emanado do regime, do sistema interamericano de direitos humanos e que tem uma força semelhante à força chamados informes. A partir do momento em que Estados-membros submetidos, sujeitos à jurisdição da Corte e, claro, aderentes ao Pacto de São José da Costa Rica, na prática, sistematicamente, rejeitam a orientação que é fruto deste controle concentrado de convencionalidade, uma nova energia liberada. É liberada sob a forma de informes normativos. E o informe normativo 86 de 2009 é basicamente aquele que nos interessa, porque é aquele que impôs ao Brasil acelerar legislativamente a aprovação de um projeto de lei que tramitava desde o final dos anos 90. Na verdade, a história desse projeto remonta, se nós quisermos rastrear com seriedade acadêmica, ao final dos anos 60.
No final dos anos 60, nos anos 70, Frederico Marques e uma comissão com a presidência, ou sob a presidência da professora Ada Grinover, no início dos anos 90. E uma nova comissão, e o projeto, então, é apresentado e fica... seriedade acadêmica ao final dos anos 60. No final dos anos 60, dos anos 70... Esta mesma comissão, e de uma hora para outra, este projeto que dormia ao lado de outros, como, por exemplo, da investigação criminal prossegue em sono profundo. Por que não das medidas cautelares seguir em sono profundo? Ele não seguiu por conta dos efeitos jurídico-políticos do informe 86. Essa é a tal amnésia de origem a que estamos sujeitos. Porque quando se estuda os trabalhos sobre medidas cautelares, o profissional do direito, e não apenas os magistrados, todos os profissionais do direito, hoje se deparam com artigos ou livros sobre medidas cautelares no processo penal, e praticamente nenhum desses artigos se refere aos precedentes da Corte Interamericana, aos motivos jurídicos políticos da aceleração da tramitação do projeto, a forma final do projeto e a sua incidência como um mecanismo de proteção do Estado brasileiro contra condenações pelo sistema da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas foi o mesmo informe que modificou o regime de cautelares no Uruguai, o regime de cautelares federal na Argentina, o regime de cautelares no Chile, modificou o nosso regime jurídico das cautelares. Portanto, o que nós temos a partir do artigo 282 do Código de Processo Penal, particularmente até o artigo 320, não é fruto de uma criatividade extraordinária de Ada Grinover. Eu já vi, professor Rômulo, a professora Ada ser ofendida por pessoas contrárias ao novo regime jurídico das cautelares, como se ela fosse culpada pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. O que faz com que eu lamente profundamente, por quê? Por que eu lamento? Porque revela o quanto de ignorância há no seio da comunidade jurídica brasileira a respeito de todo esse delicado e complexo sistema de cautelares e de como ele aparece em nossa realidade. Portanto, um pouco de teoria é bom, e teoria também significa rastrear as fontes. E qual o sentido destas mudanças? Por que o nosso regime é tão parecido? Eu trouxe aqui alguns artigos do Código de Processo Penal português e alguns artigos do Código de Processo Penal italiano. Tinha trazido do Chile, sumiu. Está na mala, mas estão aqui. Do Código de Processo Penal português e do Código de Processo Penal italiano. Por que esses regimes jurídicos são tão parecidos? O que há que os aproxima? E, mais uma vez, eu volto à genealogia do poder penal. O que os aproxima é o reconhecimento, tanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, de que a prisão cautelar é pena, de que a prisão cautelar é castigo, de que a prisão cautelar, ela configura uma denegação da presunção da inocência. As várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos buscam deixar isso evidente. Buscam fugir de um debate no qual nós nos inserimos, e eu tive aqui o prazer de receber na entrada o livro do professor Rômulo de Andrade Moreira sobre uma crítica à teoria geral do processo. Nós nos inserimos por conta da teoria geral do processo, que elabora o seu esquema conceitual de cautelares a partir
de um modelo de tutela de processos no âmbito das questões privadas e não nos demos conta que ninguém mais faz isso no mundo. Não é que ninguém fazia isso, ou faziam e deixaram de fazer, com exceção dos espanhóis. É que não se fazia, e não se fazia por uma razão muito simples, que o professor Rômulo salienta no início do seu trabalho aqui, quando fala da questão do favor-rei. Não fazia porque toda a estrutura do processo penal, quando se pensa em devido processo legal, toda a estrutura do processo penal é concebida a partir de um princípio reitor, que é a presunção da inocência. Portanto, a jurisdição no processo penal é lida a partir da presunção da inocência. O regime de validade e invalidade jurídica dos atos no processo penal é interpretado e aplicado conforme a presunção da inocência. Por isso, determinados atos inválidos vão produzir efeitos. Uma sentença absolutória sem fundamentação que transita em julgado produz efeitos plenamente. Uma sentença condenatória sem fundamentação que transita em julgado produz efeitos parcialmente. E por aí vai todo o campo das questões dos dispositivos penais se orienta pelo princípio da presunção de inocência. No entanto, a própria evolução dos estudos sobre a presunção de inocência revelou o quanto de inevitável caráter sancionatório tem uma medida cautelar que caça a liberdade ambulatorial das pessoas. É algo estranho, porque quando se está no nível da graduação, quando se fala para estudantes de graduação, rapidamente estudantes de graduação capturam essa ideia ao associarem o fenômeno, o instituto da detração penal às medidas cautelares. O tempo que o sujeito passa preso em flagrante, preventivamente, é deduzido do tempo de pena. Por que é deduzido do tempo de pena? Porque ali há um castigo que se submete a um princípio da impossibilidade de restauração. É um princípio que na física é estudado como princípio da irreversibilidade. A característica das sanções é a irreversibilidade. A perda da liberdade é irreversível. Se a perda da liberdade é irreversível, há de se repensar em que lugar, no horizonte teórico, se situa a perda da liberdade, independentemente da adjetivação que ela possa vir a ter, se processual penal ou penal. Mas, para além disso, o que provocou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos a deixarem muito evidente o conflito entre prisão processual e presunção de inocência foram as práticas penais. Os anos 70 viram uma reação brutal à pena de prisão no mundo ocidental. Uma reação brutal ditada por razões econômicas, por razões de custo-benefício, por razões humanitárias, por uma série de fatores que, ora, são concorrentes, ora, são até colidentes, mas que levavam a uma convergência de resultados. Era necessário restringir a pena de prisão. Esse mundo ocidental, ele tem um corte. A Isabel Allende diz que a América Latina tem o formato de um coração partido, e ela tem razão, ele tem um corte que somos nós. Um corte que se explica por uma concomitância histórica, mas não uma concomitância cultural. Porque exatamente quando os pragmáticos norte-americanos, os pragmáticos ingleses e os teóricos da Europa Ocidental reprovaram a prisão como pena, volto a dizer, por muitas razões, algumas delas antagônicas, nós vivíamos aqui a ditadura civil-militar, que não apenas demandava a prisão como pena, como demandava a prisão para além da pena. Não havia um ambiente de favorecimento das coisas. E até a reforma de 84, uma reforma relativamente liberal da nossa legislação penal,
a reforma da parte geral do Código Penal, conduzida por nomes inegavelmente vinculados ao projeto democrático, como Francisco de Assis Toledo, até mesmo esta reforma foi tímida no ponto, porque a substituição da pena de prisão se dava em casos de condenação até 6 meses, ou num sursi que realmente era típico de infrações penais, sem violência, grave ameaça à pessoa, etc, etc. Começamos a entrar no relógio do restante do Ocidente nos anos 90, mas aí o relógio começa a mudar de direção. Ele começa a girar ao contrário. Com o fim da Guerra Fria, a expansão, uma renovada expansão do encarceramento e das práticas penais, e nós nesse meio de campo entre uma lei de crimes hediondos e uma lei dos juizados especiais criminais, perdidos teoricamente, perdidos pragmaticamente. O que as pesquisas detectaram, as pesquisas que deram base às decisões da Corte Interamericana? As leis penais foram modificadas na América Latina. Nós vivemos isso, a Lei 9.714, 9.718, não me lembro exatamente o número. A Lei de 98, ela muda os artigos 43 e 44 do Código Penal, expande as possibilidades de substituição. Nesse aspecto, ela é paralela aos demais códigos penais latino-americanos. E no momento em que se supõe que haverá um retrocesso do encarceramento, o encarceramento explode. O encarceramento explode. São os institutos de pesquisa alemães os primeiros a detectar o fenômeno. Falam que coisa estranha na América Latina. Há uma ampliação dos métodos substitutivos da prisão e há uma multiplicação do encarceramento, a ponto de, entre 95 e 2004, a nossa população carcerária ter subido uma dezena de vezes. Era necessário, e foi o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos providenciou, era necessário identificar o novo perfil do preso, porque não fazia sentido. E essa identificação resulta no reconhecimento da expansão da prisão preventiva e sua instrumentalização como castigo. Os nossos juízos penais, e não apenas no Brasil, e eu citei o caso brasileiro, mas há uma... o caso brasileiro é talvez mais grave em números, mas no Brasil, é o que eu digo quando eu falo fora do Brasil, nós somos gigantes, tudo é grande no Brasil. As virtudes são enormes, os problemas são maiores. Portanto, tudo aqui se multiplica. Tá? Mas aconteceu em todos os lugares. Aconteceu em todos os lugares. Portanto, a Corte Interamericana reconhece muito claramente, do ponto de vista teórico, que a ideia da presunção da inocência, ela havia falhado na sua tentativa de harmonização com um regime de cautelares que implicasse na privação provisória da liberdade. E estabelece um novo marco. Esse novo marco também está estabelecido em outros lugares. Claro que não nos Estados Unidos da América. Mas está estabelecido na Europa, em países da nossa tradição jurídica, na Itália, em Portugal. E que marco é esse? O do fim do sistema binário. O fim do sistema binário, no âmbito das cautelares pessoais, da dicotomia prisão-liberdade, passa por uma releitura da presunção da inocência e uma aceitação de que prisão processual é uma exceção admissível em um regime constitucional convencional a um regime geral de presunção de inocência. Mas como exceção admissível, é necessário dotar os sistemas de mecanismos que viabilizem o seu tratamento como exceção. O tratamento da prisão como exceção. Porque o mero recurso ao dizer que a prisão é exceção e a liberdade era a regra, mostrou-se insuficiente. O controle de convencionalidade, Franco, ele impõe sanções aos Estados.
Não há a menor dúvida, até porque hoje vivemos democracias no continente, que entidades, organizações sociais já levaram o caso do Espírito Santo, já levaram o caso do Acre, já levaram o caso do Paraná e levarão outros tantos casos em que, matematicamente, se demonstra que há uma violação do regime que se estabelece a partir da interpretação do pacto. De que forma se demonstra isso matematicamente? Pela quase equiparação em números absolutos da quantidade de presos provisórios e presos definitivos. Matematicamente isso não é possível por uma razão muito simples. Todos os sistemas, com exceção de Portugal, do mundo ocidental, e me refiro ao mundo ocidental, todos os sistemas viveram, nos anos 90 e 2000, a expansão do tempo de duração das penas. As penas aumentaram em todos os modelos. Se elas aumentaram, a pessoa passou a ficar mais tempo preso em cumprimento de pena. E esse indivíduo preso, 1 ano, 2, 3, 4 anos, ele é o mesmo em todas as estatísticas. Diferentemente do indivíduo preso cautelarmente. Portanto, quando você tem 45% de presos cautelares, professor Rômulo, você tem um número muito maior, um percentual muito maior, porque a população de presos cautelares, ela circula, ela é móvel. Ela circula, ela é móvel. A ideia que está na base dessa determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual nós devemos nos submeter, é exatamente de quebrar essa espinha dorsal. E me parece que o sistema legal que nós temos é suficientemente bom para isso. Não vou aqui ensinar direito para os juízes. Todos vocês conhecem o artigo 282 do Código de Processo Penal. Vou mencionar 2 pontos para encerrar a minha intervenção, Franco. O primeiro deles, e que assusta muita gente, e que trata dos critérios de incidência da prisão preventiva, e, portanto, que exclui a incidência da prisão preventiva como instrumento cautelar fora daqueles casos. Um deles, lá no artigo 313 do Código de Processo Penal, aparece sob a forma de um patamar mínimo de pena previsto para os casos em que caberá a prisão preventiva. 4 anos. Na realidade, a decisão da Corte Interamericana, professor Elmi, fixa em 5 anos aquele patamar, tomando por base as penas do tráfico de drogas. Em casos cuja pena não supere 5 anos, não se pode decretar a prisão preventiva. E é claro, se criaram a dor de cabeça, já que eu não posso decretar a prisão preventiva, o que eu vou fazer? A própria Corte ilumina no sentido de adoção de medidas de caráter não sancionatório ou minimamente sancionatório no lugar da prisão. Eu me lembro, e isso já foi no Rio de Janeiro, os colegas do Rio de Janeiro, na época eu ainda estava no exercício da jurisdição, reclamaram muito, como 4 anos não se pode decretar prisão preventiva, eu vou ter que aplicar essas medidas aí que ninguém fiscaliza. Quem é que vai fiscalizar isso? Qual é a minha responsabilidade na comarca? O sujeito que foi furtado lá, o sujeito que foi roubado, ele vai atribuir a mim, juiz, a responsabilidade pela condição dele de vítima. 4 anos? Que absurdos 4 anos. Bem, os 4 anos estão também na lei portuguesa. Os 4 anos são 5 na lei. São 4 também, me perdoem, na lei italiana. São 5 em outras leis. São 5 em outras leis. Porque resultam desse prognóstico que, inevitavelmente, um crime com 4 anos de pena nos leva a ter relativamente a um sancionamento.
o princípio da homogeneidade. Eu me lembro até hoje, professor Elmir, quando eu falei em homogeneidade nas cautelares em 1995 no Brasil, as pessoas acharam que eu estava delirando. O que é homogeneidade? Que raio de homogeneidade? Isso não aparece nos livros de processo civil. Calamandrei nunca falou de homogeneidade. Calamandrei nunca falou de processo penal. É natural que não falasse. A homogeneidade significa dizer, não se pode tomar de uma pessoa, a título provisório, um bem da vida que ela não perderá em caráter definitivo. Isto é homogeneidade. Este é um elemento da cautelar pessoal no âmbito do processo penal que é absolutamente típico. E que é a expressão da presunção de inocência. E que exprime a presunção de inocência. Portanto, as cautelares, chamadas cautelares alternativas, aquelas que estão no artigo 319, para além de cumprir uma função de tipicidade processual indispensável a todas as medidas que restringem o exercício de liberdades públicas, de direitos fundamentais, elas oferecem uma solução para um estágio de coisas no qual nós nos encontramos, em que há uma deriva sancionatória no emprego da prisão preventiva. Do ponto de vista teórico é isso. Trouxe, e vou deixar para o debate, 4 acórdãos, 2 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça. Um deles da relatoria do ministro Celso de Mello, o outro do ministro Aires de Brito, os outros 2 do ministro Rogério Schietti Cruz, que também é professor de processo penal. Nos 4 votos condutores dos respectivos acórdãos, essa condição de excepcionalidade ela é afirmada. Não há aqui, e volto a dizer, eu fui promotor de justiça, Rômulo, e caminhando mesmo para o fim, no Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, quando os grupos de extermínio atuavam intensamente naquela região. Eu fui juiz do Tribunal do Júri de Nova Iguaçu em um período de muita conflagração. De muita conflagração. Eu sei exatamente como dói na pele do juiz receber uma injusta acusação, a polícia prende e o juiz solta. Mas sei também que o caminho para reverter este quadro não é prender fora da lei. Em hipótese alguma é prender fora da lei. Mas reafirmar a validade da lei nesse contexto. Os 4 acórdãos são acórdãos extremamente criticados nas listas de Facebook dos magistrados. Esses 4 acórdãos, eles são referência no tipo de relação que nós estabelecemos, não só com a ordem jurídica no Brasil, como com a ordem jurídica maior a qual efetivamente nós estamos inseridos. Como terminar esta fala? Você não ofereceu solução, eu vou soltar o sujeito que furtou lá na minha comarca e vão falar de mim, não é isso, Franco? Vamos colocar, o meu nome é aqui, tem algumas comarcas, não sei se aqui mais. Lá no Rio de Janeiro, um colega meu reclamou de uma rádio, que ele soltava a pessoa, o sujeito ia na rádio, esculhambava com ele, uma rádio local, era Cachoeira de Macacu, e era rádio assim, com alto-falante na praça. Amigo, o médico não pode perguntar qual é a identidade do paciente na hora de atuar. O juiz não pode atuar aplicando a lei conforme a identidade do paciente, mas sim conforme a identidade efetiva do caso. O que eu posso dizer nesse primeiro momento é isso, e dizer que não estamos solitários, não é porque falamos português que o resto do mundo ignora o que nós estamos fazendo. Ao contrário, estamos em um sistema muito maior que o sistema jurisdicional brasileiro e creio que temos que respeitar isso. Muito obrigado, é isso por enquanto.